E começando hoje, eu queria já chamar esse homem de Deus aqui, Davi Lago. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida do Davi. Você está preparado, irmão, para esses dias? Tem tantas surpresas de Deus para nós. Estava falando para o Davi que a gente estava com saudade do Davi, né, irmão? Fazia tempo que o Davi não vinha. Não veio na pandemia, a gente estava funcionando aqui, viu? Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, pastor Fred. Quantos amam a vida do pastor Fred aí? Dá uma glória a Deus. Eu quero agradecer. Água de... O que é esse, gente? Ó, essa é nova, hein? Dênio, hã? Ó, gostei. Não vou ter que tomar. Quero deixar registrado aqui a minha gratidão a Rocha Church, pastor Fred, sua família, pelas orações, pelo carinho desta igreja com a minha família. A minha mãe, pastora Esmeralda, ficou 94 dias internada. E eu recebi tantas mensagens de vocês. Ela ficou 94 dias internada por causa da Covid ano passado, mas pela misericórdia de Deus, ela foi plenamente restaurada. Por 4 vezes a equipe médica falou que não tinha jeito. E eu recebi mensagens, muitos de vocês. Eu quero deixar registrado aqui a gratidão da nossa casa, né? Jesus falou que Ele curou, a Bíblia fala que Ele curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Muitas vezes, os antigos pastores diziam, nós pedimos um continente de coisas, mas agradecemos uma ilhazinha. Mas eu quero deixar registrada essa gratidão pelo carinho dos irmãos, essa igreja tão maravilhosa. É uma honra estar aqui com o pastor Dênio, pastor Dênio Júnior, meu irmão, meu amigo. Estou com o Cass também, vem cá, Cass. Você pode abrir a Bíblia, Provérbios 4. Nós vamos estudar sobre sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 4. Eu estou acompanhado hoje do Cass e de uma equipe de jovens que estão ali atrás com um colete laranja, da Visão Mundial. A Visão Mundial é a organização cristã mais respeitada no mundo no cuidado com crianças. E o Kes é um jovem de Deus, pernambucano. Tem gente de Pernambuco aí? Cadê? Olha aí, aí pensa, você está em casa, ó. Você está em casa. Ele é um servo de Deus, está sendo preparado como uma voz no Brasil nessa questão. Ele vai ter 1 minuto aqui para apresentar, fazer um convite para quem quiser ser o intercessor desse ministério. Há mais de 45 anos no Brasil, em mais de 100 países. Uma organização que foi cofundada pelo Billy Graham, o evangelista Billy Graham. É um trabalho muito sério, meus irmãos. E o Cass está aqui para fazer esse convite e a gente já vai ler a Bíblia. Olá, Rocha, a graça e a paz do Senhor. Amém. Há uma igreja abençoada aqui nessa noite? Amém. Que maravilha. Enquanto representante da Visão Mundial, atualmente eu sou líder nacional de mobilização e relacionamento também com igrejas. Eu vim com 2 motivos. Primeiro motivo, externar a gratidão e a alegria da Visão Mundial por ter uma igreja tão relevante como essa nessa cidade. Parabenizar a igreja, ao pastor, ao todo o corpo pastoral e diaconal dessa igreja e dessa comunidade. Nós temos ouvido falar de vocês, não só em São Paulo, capital, mas em outras cidades. Que a graça de Deus continue fazendo dessa igreja uma igreja abençoada. Meu segundo convite para você é, junto com o Davi, que é nosso embaixador, além de professor, escritor, pastor, ora, tira oferta, canta, faz tudo, ele também é embaixador da Visão Mundial. Nós temos rodado muitas igrejas com um apelo. Hoje, muito provavelmente, você tomou café da manhã, você almoçou e você jantou. Amém? Porque essa é uma igreja abençoada. Deus tem abençoado muito essa igreja e tem feito transbordar através de vocês. Mas nós temos no Brasil 4.000 crianças que nós estimamos que vão morrer de fome até o final do ano. E a Visão Mundial tem trabalhado junto com o Davi nas igrejas fazendo um apelo. Com R$2 por dia, R$60 por mês, nós podemos tirar uma criança que está na fila de espera em Fortaleza para que essa criança tenha acesso à ação de segurança alimentar. Isso significa comida na mesa, isso significa ação de educação e proteção para a vida dessas crianças. Então, o nosso convite para que essa igreja, que essa bênção que está sobre vocês, transborde, para que essas crianças que estão na fila da pobreza, que estão na linha da pobreza, que estão sofrendo, possam receber a graça de Jesus através de você, através da bênção que o Senhor já colocou na sua mão. Então, o nosso convite
a essa igreja, através do nosso querido embaixador Davi, é que a bênção que o Senhor colocou sobre a sua vida transborde, não somente nesse dia de festa, mas para além desses dias, em nome de Jesus. Obrigado, Kes. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Kes. Vamos ler a palavra de Deus. Provérbios capítulo 4 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos seus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Que a palavra de Deus, ela frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém? Quero estudar esse capítulo com vocês, que é um capítulo que fala sobre a sabedoria de Deus na nossa vida. E a sabedoria começa na família. O texto começa dizendo: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Quem quer aprender sobre família na Bíblia, tem 2 livros que mais falam sobre família na Bíblia: Deuteronômio e Provérbios. Deuteronômio e Provérbios têm os maiores conjuntos de ensinamentos para o pai, para a mãe, para o casal, para os filhos. Eu creio que Rocha Church é uma igreja de famílias abençoadas. Ela é uma família. E aqui nós aprendemos sobre o coração de Salomão. Salomão, o rei mais bem sucedido da história de Israel. O próprio Deus falou que nunca ia haver outro rei em Israel como Salomão. E Salomão, aqui ele abre o coração dele e começa a falar que uma das chaves na vida dele foi que desde pequeno o pai dele chamava ele para ensinar ele. No verso 3 ele diz: quando eu era um menino, ainda pequeno, na companhia do meu pai, eu era um filho muito especial para minha mãe. E ele começa então a abrir o coração dele, e ele dá aqui um pequeno registro, um pequeno relato
de como que o rei Davi chamava o jovem Salomão, o menino Salomão, e ensinava uma coisa para ele desde pequeno: filho, você precisa ser sábio diante de Deus. Filho, da sabedoria vai depender toda a sua vida. Filho, você precisa pegar tudo que tiver para obter cada vez mais sabedoria. A minha oração essa noite, a minha oração na celebração desse aniversário, é que essa igreja continue crescendo em sabedoria, graça, estatura na presença de Deus e dos homens. Uma igreja que cresce em sabedoria. Gente, nós conhecemos a história de Salomão. Salomão foi filho de Davi, do rei Davi e de Batseba, segundo Samuel 12, verso 24. Davi, o texto diz: depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Davi tinha pecado, Davi ele adulterou com Batseba, mas Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Olha isso aqui: Davi tentou esconder de todo mundo o pecado dele. Até eu e você em Bertioga sabemos 3.000 anos depois. Ele tentou de todo jeito esconder. E nós estamos aqui na BR Rio Santos, quilômetro 116. 216 para ser mais exato. E nós estamos sabendo. Porque ninguém esconde nada de Deus. Ele é santo. Ele é poderoso, ele é onipotente, onisciente, onividente, ele vê tudo, a Bíblia fala sobre isso. E Davi tentou esconder, não há nada em oculto que não vai ser revelado. Então Davi foi confrontado. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, enviado por Deus, ele se arrependeu. Que haja arrependimento nos nossos corações. Que tem gente que continua teimando no erro. Tem gente que continua teimando. Como é que a família vai ser abençoada? Quem está entendendo? A pessoa teimando, tudo é briga, tudo é confusão. Não, Davi era quebrantado. Davi, ele disse assim: não, eu vou me arrepender. Ele começou a chorar. E Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi, mas Deus falou: olha, você fez o que eu não agrado. Ele perdeu aquele menino, aquele bebê. Mas aí o texto diz que depois Davi então se casou com Batseba. Daí eles tiveram um filho. E aí nasceu Salomão. E agora Davi está mais experiente. Quantos estão entendendo? E ele começou então a ensinar para Salomão. Pensa só, Davi falando com Salomão: Salomão, vou começar a te contar as histórias, Salomão. Quando eu era menino do seu tamanho, eu já matava leão. Davi era doido, ele corria atrás de leão, gente. Ele falou, a Bíblia fala que ele correu atrás do leão, pegou o leão pela juba, esmurrou o leão até matar no murro o menino. Davi era completamente doido, louvado seja Deus. Você quer virar um homem, Salomão? Eu vou te explicar então. Ele matava urso. O que você faz? O que o jovem faz hoje? Na adolescência, escreve textão no Facebook, pelo amor de Deus. Faz dancinha no TikTok, está repreendido. Davi falou assim: você quer ser homem? E Davi começava a contar as histórias. Salomão, eu me tornei aclamado pela nação de Israel. Quando eu era jovem, Golias estava falando um monte de besteira. Eu fui lá, eu meti o louco, eu derrubei Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava lá insultando o Salomão. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, você está aí, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E aí, Salomão, eu peguei, menino, e joguei a primeira funda. Eu tinha 5, a primeira derrubou ele. Eu arranquei a cabeça dele, eu arranco mesmo, Salomão, comigo é assim. Subi a cabeça pesada, eu entrei com ela em Jerusalém, e ele contava as histórias. Só que Salomão diz o que ficou guardado no coração dele. E sabe o que ficou, quem está entendendo? O que ficou guardado no coração de Salomão? Foi o maior ensinamento que Davi fez para ele, deu para ele. Ele falou assim: olha o que meu pai me dizia, verso 4. Ele me ensinava, e meu pai me disse assim: filho, se apegue às minhas palavras de todo o seu coração, e você vai ter vida. E qual que era a palavra dele? Procure obter sabedoria. Procure obter entendimento. Não se esqueça disso. Não se afaste disso, filho. Porque se você obter sabedoria e não abandonar, ela vai proteger você. Se você amar a sabedoria de Deus, ela vai cuidar de você.
E a sabedoria diz: busque mais sabedoria, dedique-se à sabedoria, ela vai te exaltar. Abrace a sabedoria, ela vai te honrar. Ela vai colocar um belo diadema na sua cabeça e vai te dar de presente uma coroa de esplendor. Obedeça a isso, você vai viver muito, Salomão. A palavra nos ensina, nós somos cristãos, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. A Bíblia diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos de Cristo, da sabedoria de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, meus amados irmãos. E aí, o que eu acho maravilhoso é primeiro livro de Reis. Porque aí, primeiro livro de Reis, capítulo 3, está escrito, olha só o verso 5, em Gibeon: o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e disse: pede o que quiser, e eu te darei. O que você ia pedir para Deus, hein, se fosse você, hein? Deus chega para você e fala assim: pede o que quiser que eu vou te dar. Deus, presta atenção, Deus, Criador do céu. Olha que vergonha que você ia passar. Deus, paga minhas boletas, pelo amor de Deus. Que vergonha que você ia passar. Deus, faz o Palmeiras ter um mundial, pelo amor de Deus. Deus, faz. O que você ia pedir para Deus? Salomão foi instruído desde pequeno. Eu quero orar por famílias cheias da sabedoria de Deus, por pais que amam os filhos, por filhos que amam os pais. Gente, uma semana como essa é uma semana profética. É uma semana de celebração, é uma semana de louvor, é uma semana onde a igreja está testemunhando e dizendo aqui em Berdioga: nós amamos o Senhor. Está dizendo: nossas famílias estão com o Senhor. Queridos irmãos, Salomão, vamos ver o que ele respondeu. Verso 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Olha a humildade de Salomão, olha a sabedoria de reconhecer o seu lugar. E ele vai dizer então: teu servo está aqui entre um povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. 1 Reis capítulo 3 verso 9 diz: dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha só isso aqui, recebe essa palavra na sua vida. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Deus se agradou desse pedido. Deus se agradou. Por isso Deus disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento para ministrar a justiça, eu vou fazer o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. E também lhe darei o que você não pediu: riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Então Salomão acordou. Em nome de Jesus, vamos pedir sabedoria a Deus. Eu penso que nós estamos como igreja, Rocha Eterna, 8 anos. Eu fiquei tão feliz quando vi aqui o mezanino na galeria. Eu fiquei feliz e fiquei com os olhos marejados, andando no corredor, vendo a excelência, vendo o carinho, vendo o amor, vendo o zelo. Quando eu cheguei com o irmão José, eu vi uma fila na porta aqui. Eu falei: louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus pela fidelidade dele com essa casa de oração. Meus amados irmãos, a igreja no Brasil, amanhã vocês vão ter um tempo especial aqui, celebrando esse final de semana, mas é também um tempo quando nós temos novas responsabilidades. Quanto recebem essa palavra? E nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para cada momento da vida.
Salomão, desde pequeno, ele cresceu num lar onde o pai dele falava: filho, você precisa de sabedoria. E agora ele está prestes a iniciar o governo, e Deus aparece no sonho. O que ele pede? Senhor, eu quero sabedoria. Isso ficou no coração dele, na mente dele, guardado diante dele. É a oração mais antiga do salmo mais antigo registrado na Bíblia. O Salmo 90, de acordo com todos os biblistas, é talvez o texto mais antigo da Bíblia, junto com Jó. Salmo 90 escrito por Moisés. E lá qual que é a oração do Salmo 90? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de discernimento para ouvir o que a pessoa está falando, para ver quem está do nosso lado, para discernir o falso do verdadeiro. O falso parece o verdadeiro. O inimigo, o diabo, ele se traveste de anjo de luz. Ele se traveste de anjo de luz para tentar ludibriar, para tentar enganar. Por isso nós precisamos da verdade, de Cristo no coração. Senão você vira massa de manobra, senão você é enganado por qualquer coisa que falam. Então nós precisamos de sabedoria. Salomão falou: como é que eu vou governar, Senhor? Mas se o Senhor me der sabedoria. É muito interessante, gente, esse texto aqui é maravilhoso. Ele diz: olha, você não pediu para os seus inimigos morrerem. Você não pediu, você pediu sabedoria. Deus se agradou disso. Então a minha oração, meus amados irmãos, é que Deus, batize a igreja no Brasil com sabedoria, com discernimento para esses novos tempos, com o momento novo que nós estamos vivendo. Nós não devemos temer nada, se a sabedoria de Deus estiver conosco. Nós vamos conseguir vencer os desafios, não na nossa força, mas na força, no amor de Deus. Eu me lembro, quando eu entrei na faculdade. O pessoal, eu já contei várias vezes as histórias para vocês aqui, eles vinham se impor para cima de mim, mas eu comecei, gente, eu fui criado em acampamento de igreja evangélica dos anos 90, eu sobrevivo a qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa. Os meninos chegavam na faculdade para cima de mim, mas eu me partia para cima deles. Era bullying comigo, eu era bullying com eles, os meninos começavam a chorar. Eu falei: onde você aprendeu isso? Na cadeia? Eu falei: eu não, na igreja, eu aprendi isso na igreja. Vocês não aguentam nada, qualquer coisa que fala, você chora. Qualquer coisa que eu falo. Criado, gente, não podia dormir 3 dias acordado no acampamento, senão era pasta de dente na tua alma. Os meninos passavam pasta de dente na alma, amarravam você num tronco, você pegava pneumonia, só a misericórdia de Deus. Estou aqui vivão, louvado seja Deus. Chegava na faculdade, não é você que tem que ficar com medo de ninguém, não. É as pessoas que têm que ver a luz de Cristo na sua vida. Quando Jesus tocava no leproso, não era ele que ficava leproso, o leproso que era curado. Então, olha o que o texto vai dizer. Mas o que é então sabedoria? Eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento. Mas o que significa então? E aí ele vai explicar então. Porque olha só, saber o que fazer do ponto de vista prático. Como o restante do capítulo vai ensinar. O que é sabedoria? É aplicar o conhecimento na prática. É saber tomar decisões. E a decisão está todo dia. Todos nós tomamos uma decisão. Nós vamos andar no caminho de Deus, de luz. Ou nós vamos andar no caminho de silêncio. É o que o restante da capítulo vai ensinar. Então o texto vai dizer: olha, viva com sabedoria. E aí você não vai seguir a vereda do ímpio, o caminho do mal. Evite, não passe por ele, afaste, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fizerem mal. Eles perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela é zelosa no mal. Você pode ser zeloso para as coisas de Deus, mas você pode ser zeloso para a maldade alimenta essa pessoa. A maldade sempre. E o texto diz que ele tropeça na luz do dia, porque ele está em dentro das trevas. Tropeça em coisas óbvias, sabe? Esses dias para trás eu fiquei tão chateado. Eu estava pregando na igreja, e aí o motorista que ia me levar de volta para casa,
atendendo na madrugada na minha casa em São Paulo. E a pessoa, um cara da igreja, uma pessoa um homem casado, da igreja, estava no culto. E aí, quando foi chegando, e eu olhei, ele estava conversando no telefone, preparando para o crime. Ele ia me deixar em casa e ia para o crime com uma filha de Belial. Eu ri. Gente, pastor lê dormindo. Você não me engana, não. Eu sei até o pecado que você está cometendo só de ver. Não é nem o Espírito Santo, é só de experiência mesmo. 21 anos pregando. 21 anos pregando. Não adianta nem arrumar no banco, não, viu? Eu olhei assim, o cara. Eu falei assim: você está ficando doido? O que foi, pastor? Paz do Senhor. Que paz do Senhor? Qual que é o seu Senhor? Porque eu sei quem eu estou servindo. Eu fui falando os 5 minutos que tinha até chegar na minha casa, estragando o cara. Você é um casado, você é uma pessoa que estava no culto, você pensa no que você vai fazer. Ele ficou, sim senhor pastor, sim senhor. Eu não sei nem o que ele fez depois, mas eu estraguei tudo. Eu dei uma estragada geral. E aí, eu subi. E eu estava lendo esse texto, estudando Provérbios. E aí esse texto veio na minha mente. Pessoas que não conseguem dormir enquanto não fizer o mal. A pessoa é dominada, a pessoa não se enxerga mais. Quem está entendendo? A Bíblia fala que um abismo vai chamando outro abismo. Ela tropeça na luz do dia. Uma vida sem sabedoria, uma vida fútil, uma vida tola, uma vida suja. Em nome de Jesus, Deus está nos chamando para uma vida de luz. Agora, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai aumentando a claridade, vai aumentando a claridade, vai aumentando a claridade, até ser dia perfeito. A Bíblia fala que Enoque, ele andava com Deus, e Deus para si o tomou. Ele foi arrebatado, como nós entendemos. Ele andava tanto com Deus. Uma vez na escola dominical, a professora ensinou para as crianças a história de Enoque. E aí, as crianças chegam em casa e a mamãe perguntou ao papai: e aí, filhinho, o que você aprendeu na escola dominical? Eu aprendi hoje, papai, a história de Enoque. Como é que é essa história? É mais ou menos assim, papai. Enoque estava andando com Deus, ficou tarde. E aí, Deus falou assim: Enoque, está muito tarde, não volta para casa não, vem aqui para mim, fica aqui. E ele ficou lá com Deus mesmo e não voltou mais. E ficou por lá e não voltou mais. Quem quer andar com Deus? Eu quero andar com Deus. Não visite Jesus, habite em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É habitar nele, em Cristo, com Cristo, por Cristo, meus irmãos. Nós vivemos dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós precisamos de Jesus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E quando nós temos Jesus, nós vamos saber então enfrentar os desafios. Como lidar com as decepções da família? Com a sabedoria de Cristo. Como lidar com o abuso que eu sofri? Com a sabedoria de Jesus. Como que eu posso então lidar com pensamentos repetitivos? Com a sabedoria de Deus. Buscando a sabedoria de Deus, clamando pela sabedoria de Deus. Jesus Cristo disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pede Espírito Santo sobre a sua vida. Tiago fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria. A Bíblia te ensina a orar sobre isso. Por que então que nós não estamos orando? Por que então que muitas vezes nós vemos pessoas na igreja que já eram, como diz o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, já eram para ser mestres, mas ainda tem que ensinar novamente os princípios elementares, porque acha que a vida cristã é uma coisa automática, acha que a vida cristã, sabe, é aquela velha frase do evangelista Billy Graham: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É uma vida então de renúncia, é uma vida de amor, é uma vida de oração, é uma vida de compromisso, é uma vida de ser uma mulher de palavra, um homem de palavra. Não é o ambiente que vai mudar você, é a presença da sabedoria de Deus na sua vida, Cristo na sua vida. Tem gente que gosta de ouvir pregações,
Mas Herodes também eu gostava de ouvir pregações. Herodes ouvia todos os podcasts de João Batista, todos. Podcast Voz do Deserto, ele era o primeiro. Ele colocava fone e ficava ouvindo, ele era o primeiro. Mas depois ele mandou arrancar a cabeça de João Batista, servindo uma bandeja. Porque ele não tinha compromisso com a profecia, com o profeta. Ele gostava de ouvir. Ele gostava. Não é porque então você dá oferta. Jesus deixou isso muito claro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas eu preguei na conferência. Mas eu fiz um milagre. Mas eu fiz a boa ação. Mas olha como que eu sou benevolente. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Você não é salvo pelo ambiente. Você não é salvo porque tem o nome no hall de membros da igreja. Não é o batismo que te salva. Nem todas as águas de Bertioga, as águas do Oceano Atlântico podem te purificar. Mas uma gota do sangue de Jesus te purifica. Aplauda o nome do Senhor Jesus, Ele é digno. Louvado seja o nome de Jesus. Você e eu precisamos da sabedoria de Deus. Você não é salvo porque você é educado, porque você é culto. Preste atenção que Salomão está falando aqui, que a palavra de Deus não é só uma questão de erudição. Não é porque você fala o português correto que você vai para o céu. Já viu gente que é corrigindo os outros que fala errado? Você diz baunilha, é baunilha. A pessoa vai falando português corretamente para o inferno. Não é porque você é educado que você vai para o céu. Porque você continua pecador e pecadora do mesmo jeito. A pessoa ele é educada. Ela vai na vez dela para os quintos dos infernos. Na vez dela. Posso entrar, Satanás? É minha vez? Posso entrar? Não, tem que esperar, então vou esperar. Aí a pessoa entra, sou eu agora, sou eu. Não vou furar fila não. Aí você vai para o inferno na sua vez. Não é porque a pessoa é malhada, forte. É isso que está escrito aqui. Busque a força. É importante você ser forte, é muito importante. Tem um cara que é bombado, o cara tem batata da perna. Meus irmãos, eu tenho um purê. Olha isso daqui, meus irmãos. Dele, me ajuda. A pessoa vai com os músculos direto para o Sheol. O que é Sheol, pastor? Academia? Não, estuda lá o que é o Sheol. O Hades, vai lá estudar. O que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa é da sabedoria de Deus. E aí você vai então escolher o caminho certo. Você vai escolher o caminho certo. E o texto encerra para a gente caminhar para um momento de oração. Nós vamos ouvir o pastor Daniel ainda hoje. Tem muita coisa que Deus vai falar com a gente. Mas aí o texto vai mostrar que a sabedoria de Deus que Salomão ouviu quando era criança, que ele aprendeu então que ele tinha que andar no caminho sempre de luz, evitar o caminho de trevas. Ele vai aprender que essa sabedoria, ela começou a entrar na vida dele, no coração dele. E do coração, entrar na boca, nos olhos, nos pés, a vida tomada pela sabedoria. O texto, o Provérbios 4 tem 3 partes, que começam falando, escuta filho meu. A primeira parte ele vai falar, escuta filho meu, a sabedoria de um pai. E ele vai contar a história de quando ele era criança. A segunda parte, ele vai falar, escuta filho meu, verso 10 em diante. E ele vai falar então de entrar no caminho certo e não entrar no caminho errado. E agora a terceira e última parte, a partir do verso 20, escuta filho meu o que eu te digo. Preste atenção. E essas palavras de sabedoria vão entrar dentro do teu coração. E do teu coração depende a sua vida. Então, a sabedoria, ela está nas questões exteriores, dos caminhos que eu tomo, práticos. Mas mais do que isso, a sabedoria está dentro de nós, dentro do coração. Guarda no coração. Por isso que o salmista diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar da nossa vida, o nosso coração, com o melhor objetivo, viver em santidade na presença de Deus. E aí então ele vai começar a falar, olha aqui, guarda no teu coração. E aí verso 24, e aí você vai afastar da boca as palavras perversas. A pessoa que tem a sabedoria no coração, a boca dela vai louvar a Deus. Você para de pecar com a boca. A pessoa sem sabedoria, a palavra vai na frente do cérebro da pessoa.
ela não consegue ouvir primeiro, ela sai falando porque não tem sabedoria. Gente, quando as pessoas acharem que você é ignorante, fique quieto para elas não terem certeza. Só fica calado que dá tudo certo. Eu sempre conto essa história, Fred. Quando eu era calouro na faculdade, eu queria estudar filosofia do direito. Eu tinha uma sala assim, eu fui lá na sala. Quando eu entrei na sala, todo mundo engravatado, todo mundo arrumado na sala, e eu todo avacalhado de all-star, eu fiquei com vergonha de sair da sala. Eu sentei na primeira cadeira e fiquei quieto na primeira cadeira. Olha o título do livro que estava sendo estudado, de um filósofo chamado Immanuel Kant: Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Eu parei na metade da primeira palavra, prolegômenos. Eu li aquilo lá, eu não estava entendendo nada. Eu esqueci o sentido da vida, eu não estava entendendo nada. Eu desaprendi a andar naquele momento. Eu olhei em volta assim, sabe o que as pessoas faziam? Nada, só ficavam assim, ó. Eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a imitar eles. Fiquei 2 horas concordando. Eu tinha um óculos do Harry Potter assim, eu coloquei o meu óculos e fiquei concordando. Aí eu escutei uma pessoa falar ali atrás assim: aquele menino ali, ele deve ser um gênio. Eu peguei, estufei o peito, não estava entendendo nada. Falei, gente, isso aconteceu isso. Esse professor virou meu orientador, depois o professor Marcelo Galupo. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que falar em todo lugar que a gente está. A palavra de Deus diz: seja pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em se irar. Às vezes é tempo de falar, mas às vezes é tempo de calar. O silêncio também pode ser profético. Jesus impressionou Pilatos, não foi nada que ele disse, foi ele ter ficado calado, cumprindo a palavra de Deus, indo como ovelha muda para o matadouro. Esse negócio que profeta tem que gritar, falar, lê a palavra de Deus. Pilatos ficou indignado: você não vai falar nada. E Jesus irritava também, né? Você não vai falar nada. Jesus, você não vai falar nada. O que é verdade, Jesus? Jesus a vida inteira explicou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Você vem perguntar o que é verdade? Você acabou de falar, você acabou de dizer que não vejo culpa alguma nesse homem. Você já sabe a verdade, mas você não quer viver a verdade? Eu não vou mais gastar a palavra com você. Então a igreja tem essa sabedoria. Quem quer essa sabedoria? A hora de falar e a hora de calar a boca. Quem ensinou isso foi Jesus. Jesus falou assim: senta numa casa. O que você fala na casa? Paz seja nessa casa. Shalom, em hebraico. Em grego é Irene. Se tem alguma irmã Irene nervosa, nós temos que orar por ela, porque Irene significa paz. Paz. Aí Jesus termina: mas se a casa não for digna, que a paz volte para vocês, e vocês seguem a vida. Eu cheguei aqui no trabalho, cheguei com a paz de Jesus, vim aqui, declarei bênção. Amém, queridos? Não quer? Então fiquem no inferno, mas eu vou com a paz. Você chegou numa cidade, anunciou Jesus Cristo, Mateus capítulo 10. Você vai, Jesus instruindo os discípulos para a missão. Chegou numa cidade, a cidade não quer ouvir. O que Jesus ensinou? Derruba a cidade, mata todo mundo, é isso que ele falou? Sacode a poeira do pé e vai pregar na outra cidade. Vai pregar. A dignidade do evangelista, a dignidade do servo e da serva de Deus. Não jogue pérola aos porcos, não jogue o que é sagrado aos cães. Valorize a sua fala. Você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus. Você não tem que ficar falando porque alguém está mandando você falar. Você tem que ter a sabedoria de Deus. Provérbios está dizendo isso muito claro. Quando a sabedoria está com você, no teu coração, você vai afastar da boca as palavras perversas e vai ficar longe dos seus lábios a maldade, a mentira, o falso testemunho, a fofoca, os palavrões, palavras torpes e podres, as blasfêmias, as heresias, a maledicência. Olha quantos pecados, quantas vezes pecamos com os lábios.
Mas o idioma do céu são salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou falar de Cristo. Eu vou convidar alguém para mais perto de Deus. Eu vou apontar o caminho para quem está desencaminhado. Quem recebe essa palavra essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos viver em sabedoria. Nos lábios, se a sabedoria está no teu coração, Jesus falou, a boca fala do que está cheio. A pessoa só fala palavrão, só fala indecência, só conta piada imoral, só fala mal dos outros. Não tem uma bênção, não tem uma gratidão, não tem um louvor. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Vamos louvar a Deus, vamos ser agradecidos. Vamos ser agradecidos. É semana de festa na Rocha Church. Semana de louvor. Tem gente que está aqui num clima de louvor, na palavra de louvor, reclamando. Se faz de manhã, reclama, eu trabalho. Se faz de noite, está tarde. Tudo que faz um culto aberto, não tem excelência. Faz pago, está roubando as pessoas. Vá para o inferno, meu irmão. O problema está com você que não tem sabedoria, não sabe agradecer, não sabe louvar, não sabe comemorar. A sabedoria entra na boca, a sabedoria ela entra nos olhos. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo naquilo que está adiante de você. Então olhar para frente. Não ser aquela pessoa que fica só olhando, não, eu vou trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu vou trazer, sabe, eu vou olhar para o que está diante de nós, manter os olhos fitos em Cristo. O que você está lendo? O que você está assistindo? Que tipo de, onde os seus olhos têm andado? Cristo, gente, foi Jesus que falou, não acha ruim não, lê o Sermão do Monte. Jesus falou que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo fica mal. Os olhos, o que você está pensando? O que você está lendo? Já pensou se eu passasse nesse telão? Tudo que você pensou essa semana? Pelo amor de Deus, olha a cara de vocês. Você tinha que se ver agora. Todo mundo assim, pastor, calma. Por quê? Porque os olhos, sem sabedoria nenhuma. Vamos ler a palavra. Vamos ser pessoas então que vão queimar a retina de tanto estudar a palavra de Deus. Buscar a verdade de Deus. Vamos encerrar aqui para a gente orar, porque ele vai falar então que a sabedoria vem para a boca, a sabedoria vem para os olhos, e a sabedoria ela vem para os nossos pés. Veja bem onde você anda, e os seus passos vão ser seguros. Você não vai se desviar nem para o mal, você não vai ficar paralisado, não, você vai caminhar. Até o jovem fica exausto, o moço tropeça e cai, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Vão voar como águias, vão correr sem se cansar, vão caminhar sem fadigar, como uma águia, como um peregrino, como um corredor, uma corredora de Deus. Vamos em frente, Rocha Church. Vamos em frente com Jesus. Com sabedoria de Deus na nossa vida, com a presença de Deus na nossa vida, com o discernimento de Deus na nossa vida, vamos marchar, vamos caminhar. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Vamos orar, fica de pé no seu lugar, dá um glória a Deus aí. Quem recebe essa palavra essa noite? Deus não garante, Ele não promete um caminho fácil, mas Ele garante uma chegada segura. Ele garante uma chegada segura. Abra as suas mãos. Um minuto de louvor. Agradeça a Deus por esses 8 anos. Agradeça. Um minuto de louvor. Um minuto de gratidão. Um minuto de gratidão. Obrigado, Senhor. Um minuto de louvor. Obrigado, Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado pela nossa família. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar num culto como esse? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E por um minuto agora, pede sabedoria, Deus. Clame por sabedoria. Um minuto clamando por sabedoria. Peça sabedoria. A palavra diz em Tiago: e o Pai dará sabedoria.
Senhor, nós oramos nesse momento por cada decisão diante de nós, pelas decisões da igreja coletivamente, pelas decisões de cada família. Ó Deus, nós clamamos por uma reta final de ano abençoada, Senhor, próspera, de colheita, de frutos. Nós oramos por um novo ciclo, ó Deus, de decisões abençoadas. Quantas pessoas paralisadas na vida por falta de sabedoria e de discernimento, ouvindo quem não devem, frequentando lugares que não tem nenhum sentido um servo de Deus estar ali, deixando qualquer um falar. Querido irmão, teu ouvido não é uma latrina, o teu ouvido não é um chiqueiro. Os seus ouvidos são para ouvir a palavra de Deus. Ouça, Israel, a minha voz. Ouça, filho meu, a minha palavra. Escute a voz de Deus. Senhor, nós clamamos. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira essa cegueira espiritual, Pai, que impede a tua filha de enxergar o que está diante dela. Essas vozes derrotistas, vitimistas, clamamos o teu sangue. Despedaça todo jugo. Muda a nossa vida, muda a nossa história. Nós clamamos pela sabedoria do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e por famílias fortes na palavra, famílias cheias do Espírito Santo, que caminharão para mais perto de Deus, até que seja dia perfeito. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Deus abençoe a igreja.